Olá, a paz com todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Colossus e hoje a gente vai fazer um negocinho um pouquinho diferente. Eu vou apresentar uma paradinha que eu criei, digamos que sim. Eu estava esses dias, um tempo atrás, sentado no meu trono, reinando. Informação desnecessária ali com isso. E então eu estava pensando nos desafios de Pokémon, nos Nuzlocke e tal, e como é que é as regras e tal. E eu pensei, e se eu fizer assim? Será que fica legal? Aí eu vim procurar. Pesquisei na internet, em vários lugares, mais ou menos. E onde que eu achava alguma regra assim, se tinha alguma regra desse jeito. E eu não achei. Então, eu criei um desafio para Pokémon. Eu acho. E eu batizei de Desafio Pokémon Ingress Changing. Eu testei ele já, funcionou bem, porém eu tive uma pequena dificuldade quando eu fui enfrentar Pokémon tipo fogo do meu desafiante. Eu testei no Omega Ruby, quando eu fui enfrentar a Mei contra o Combusken dela, a minha equipe estava meio torta. E eu não consegui vencer dela. Eu lutei uma vez e desisti porque eu já consegui vencer 3 ginásios nesse caminho. Eu acho que estava indo pro 3º ginásio. E eu achei satisfatório o suficiente. E com algum esforço eu conseguiria vencer aquele Combusken. Então eu achei que era o suficiente. Eu não gravei, né? Eu fiz em off. Mas depois, se vocês gostarem das regras, a gente faz vídeo, né? A gente faz uma sériezinha desse daí. E eu peguei uma seguinte observações antes de a gente começar a ler as regras aqui. Primeira observação. Tentar fazer o desafio é mais não é opcional é a palavra, é mais adequado, vamos dizer assim, fazer o desafio em gerações que não tenham gimmicks, né, mecânicas, tipo Mega Evolução, Z-Move, Terastal, coisas assim. No Sword and Shield, que tem a Dynamax, dá pra fazer. Porque nem todo Pokémon tem Gigantamax, mas todo Pokémon tem Dynamax. Né? Porque o principal desse desafio é o que tá aqui na regra 1. Né? Toda vez que você entra em combate com Pokémon na grama, você tem que capturá-lo e colocá-lo no seu time, substituindo o de level mais alto. Ou seja, você sempre vai ter uma equipe level abaixo do desafio atual. E a ideia é que tipo, o jogo ele é feito para você conseguir capturar um Pokémon e já usá-lo no próximo ginásio, né? Conforme você vai upando ele ali. Eles vêm um level um pouco mais baixo do que eu imaginava, mas ainda é funcional. Mas vamos lá, sem enrolação. A primeira observação é essa, né? Se você não quiser ter um desafio absurdo, tenta fazer em gerações que não tenham mecânicas diferentes, né? Tipo Firehead, Omega Ruby não, Ruby Safira, o próprio Sword and Shield dá por causa da Dynamax, mas em gerações assim, né, que tenham coisas mais leves, eu acho que o próprio Sun and Moon deve ser difícil por causa dos totens, né, mas deve dar também. Aí fica de a cargo de quem for fazer o desafio, né? Se vocês gostarem. Mas vamos lá, vamos às regras. Primeira regra, segunda opção, eu não vou ler tudo o que eu escrevi, eu vou só comentar por cima, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu já tentei gravar isso daqui antes, isso ficou com mais de 40 minutos, por isso que eu tô falando isso. Então, vamos lá. Outras observações no meio do caminho, se eu lembrar de alguma coisa. Regra 1. Em todo combate com Pokémon selvagem, você deve capturar e trocar um Pokémon. Como eu já falei, né? Você começa com o seu inicial, você vai entrar na graminha. O desafio só começa quando você pega as primeiras Pokébolas, pra você poder capturar, né? Então até lá você pode derrubar ou fugir sem problema. Pegou as primeiras Pokébolas, entrou na grama, você obrigatoriamente tem que capturar o Pokémon que apareceu e colocá-lo na sua equipe.
Já tô com 6 pokémons. O que eu faço? Tiro do level mais alto, seria o mais antigo do seu grupo, e coloca no lugar. Ou seja, sua PT normalmente vai ficar level mais baixo. E vai ficar normalmente com uma porrada de Pokémon repetido. Mas né? Se não fosse desafio. Se não fosse assim, não seria um desafio. Entrou em combate, joga, tem que capturar e colocar na equipe. Essa é a principal mecânica do desafio. Segunda regra: obrigatoriamente capturar pelo menos um Pokémon em todas as rotas. Toda rota que você entrar, você sempre tem que passar pelos matinhos no máximo possível. A maioria das vezes vai ter um matinho que você tem que obrigatoriamente passar por ele, né? E aí você vai acabar entrando em combate. Mas às vezes você consegue ter a sorte de passar por uma rota sem entrar em combate. Já não pode, você tem que obrigatoriamente, mesmo que você consiga passar a rota inteira sem trocar nenhum Pokémon, sem pegar nenhum Pokémon, sem entrar em combate, você tem que no final da rota entrar no matinho ali e capturar um Pokémon. Porque essa é a mecânica. Ficar rotacionando a sua equipe com um Pokémon Grass Pending. Regra 3. Se derrubar ou perder um Pokémon selvagem em batalha, deve remover um membro de maior level do seu grupo. Entrou em combate. Vou dar uma porrada aqui, acho que não derrubo, deu crítico. Caiu o PJ lá. Caiu o Rattata, o Wurmple. Você tem que... No próximo set de Pokémon, se você não estiver jogando do Sword and Shield pra frente, né? Que você consegue trocar ali no imediato, tirar um Pokémon do seu grupo. Se você não capturar outro antes de chegar isso. Antes de chegar no final, né? Você tem que chegar no centro, tirar um Pokémon e ficar com um a menos. Você vai ficar com um a menos se você não tiver capturado o outro, né? Pra pôr no lugar dele. Derrubou um Pokémon, ou ele fugiu, ou aconteceu alguma coisa que você não conseguiu pegar, você tem que tirar um Pokémon do seu grupo e ficar com um Pokémon a menos. Mesmo que isso aconteça várias vezes, sem querer, e você fique com um só. Você vai tirando até ficar com um só. Vai tomando penalidade de quantidade de Pokémons que você vai ter se você perder ou derrubar um Pokémon em batalha. Agora, regra 4. Se um Pokémon cair, ele morre. Exatamente. Entrou no combate. Falou que vai derrubar o cara hit kill e você tomou um hit kill, o Pokémon que caiu, ele morreu. Você tem que colocar ele na box quando você puder ter acesso à box. Não pode mais usar ele. Você tem que colocar ele lá no último para não usar mais. Se você não tiver acesso imediato, né, à box. E quando chegar na box, você tem que colocar ele uma aba específica para Pokémons que morreram. O Pokémon caiu em batalha, ele morreu. E aí você tem que colocar ele numa box separada e não pode mais pegá-lo de volta. Não importa a circunstância. 5. É proibido pegar Pokémons da box para o grupo. Ou seja, derrubei um PJ. Fui pegar lá o Pokémon PJ e aí dei uma porrada nele, ele foi muito forte e ele caiu. Eu vou ter que ir lá na box, tirar um Pokémon, o level mais forte. E aí eu já tenho um outro PJ lá que eu capturei também, porque eu tive que trocar. Eu tô com outro Rattata, alguma coisa. Você não pode pegar esses que tá na box e colocar de volta no grupo. Você só pode pegar da box para colocar de volta do grupo. Para colocar no grupo, no caso, pegar da box para colocar no grupo. Aqueles que você pegou por último, né? Eu tô com 6 Pokémons. Peguei mais um, ele vai pra box, né? Aí você obrigatoriamente precisa pegá-lo, né? Para colocar na box, para colocar no grupo. Mas você não pode morrer um Pokémon, perder um Pokémon de captura, fiquei com um a menos, ir na box, pegar e colocar no seu grupo. Não pode tirar o que foi pra box, não volta pro seu grupo. Com uma única exceção. Fui lutar contra um ginásio. E o ginásio é forte demais, eu perdi todos os meus Pokémons. Tomei um wipe. Aí você pode, se você tiver um novo grupo já preparado na box, ir na box, pegar os 6 e colocar de volta no seu grupo para você não precisar perder tempo indo pegar outro Pokémon no mato. Não tenho nenhum Pokémon na box. O que eu faço? Você vai até o mato com você primeiro tira os outros, né? Tira 5 Pokémons do seu grupo, coloca
no cemitério, entre aspas, e com o level mais baixo da sua equipe, você vai capturar um novo. Capturou esse novo, você tira esse que tá morto, entre aspas, e coloca ele na box e caça o resto da equipe com esse outro novo. E aí você pega um novo time de novo. Mas não pode pegar Pokémon que foi pra box e colocar de volta no grupo, a não ser que você tenha tomado um wipe. Regra 6. Proibido o uso de repelente. Isso é meio óbvio, né? O desafio é de você entrar no mato e pegar Pokémon trocando a sua equipe o tempo todo, né? Então, repelentes acabam sendo problema. Porém, toda vez que você entra numa caverna ou anda surf, né? Anda na água, ou qualquer coisa do gênero, eles spawnam, né? Em gerações que o Pokémon não aparece no mapa, não aparece visivelmente, né? Eles spawnam automaticamente. Então, em vários lugares, é só de você estar andando no mapa, o Pokémon vai te atacar. Para que você não fique resetando a sua equipe 50 vezes para entrar numa caverna, você pode usar 20 repels no máximo do máximo durante o jogo todo. Você pode ter 20 repelentes e durante todo o jogo usar 20 repelentes ao máximo. Não pode passar de 20. Isso, obviamente, somente nessas áreas onde o Pokémon spawna só por você andar. Então, nessas áreas, tipo caverna, andar com surf ou coisa do gênero na água, né? E coisa do gênero, em cemitérios e coisa assim, que os Pokémon simplesmente spawnam para você andar, você pode usar repels, no máximo 20 repels, né? Durante o jogo todo. Regra 7. Por nome em todos os Pokémons que você capturar. É aquela, né? Dá um apeguezinho, né? Você põe um nome que você gosta ali, ou um nome do. Tá fazendo em live, você põe o nome de um inscrito ali, e aí ele morre, e aí você tem. Ou na hora que você tem que trocar ele, né? Você dá aquela dor de queria trocar. Foi isso com o meu inicial. Deu uma dó, deu um aperto no peito de ter que tirar ele, mas tive que tirar, né? Fazer o quê? Essa é a regra do desafio. E aí você deve descartar esse Pokémon e remover o maior level da sua equipe, hein? Que aqui eu coloquei mais uma coisinha, vamos dar uma lida para lembrar o que é. Você deve realmente nomear todos os Pokémons que você capturar para criar vínculo com eles. Caso não coloque um nome, caso você esqueça de colocar o nome, tá apertando lá para ir rapidinho, pular o. Né, coloquei, tô apertando bolinha, apertando o B, apertando o A, não lembro qual que é o botão que pula o diálogo, e aí eu pergunto se você quer pôr nome, você põe não. E aí você avança com Pokémon sem nome. Esse Pokémon você tem que obrigatoriamente, você não pode usar ele de jeito nenhum. Você tem que obrigatoriamente chegar ao centro Pokémon ou colocar na box que já deve colocar no meio do mato, né? E dar release nele. Você tem que soltar ele, esse Pokémon você perdeu. Não importa se ele era forte, não importa o que ele era. Você tem que jogar ele fora e deixar ele solto, deixar ele livre. Não pode usar Pokémon sem nome. É aquela, né? São as minhas regras que eu criei, as regras básicas, as regras oficiais, vamos dizer assim. Mas você pode usar as regras que você quiser. Né? Se quiser tirar a regra aqui, ou mudar alguma coisa da regra, ou colocar regras a mais, o jogo é seu, você joga do jeito que você quiser. Essas são as regras básicas que eu criei quando eu testei o jogo, né? Quando eu fiz o desafio. Regra 8. É permitido o uso de itens em combate. Né? Obviamente. Já é um desafio desafiador demais, né? Por você não ter nenhum Pokémon level alto, você não ter nenhum. Você normalmente vai enfrentar Pokémon que tem vantagem, muitas vezes você vai ter desvantagem para enfrentar, por causa da sua equipe estar rotacionando o tempo todo. Você pode usar todos os itens, menos o revive, né? Porque se o Pokémon cair, ele morre. Então, tirando o revive, você pode usar qualquer coisa. Revive qualquer outro ataque ou qualquer outro item que reviva seu Pokémon. Né? Você não pode reviver, o resto você pode usar o que você quiser. Proibido o uso de bicicletas e montarias. Por quê? Estou com uma montaria, uma bicicleta, alguma coisa assim. Tem um matinho ali, né? Tem uns graminha, tem uns Pokémon correndo atrás de mim. Você faz um vinho e mete o pé muito rápido e acaba não entrando em combate por causa disso. Pode correr, normal. Mas montarias e bicicletas ou qualquer transporte assim, né? A não ser que seja obrigatório, tipo do XY, você não pode usar.
porque vai facilitar você não ter encontro no mato. Então, bicicleta e montaria proibido, não pode pegar. Regra 10, proibido o uso de cheats ou trapaças para ganhar dinheiro. Essa é uma das partes, né? Você tem que comprar Pokébola, comprar poção, comprar item de cura, de status e tal. E o dinheiro faz parte disso. Se você põe um código lá para pegar 999 Hair Candies e vender, ou o código para ganhar dinheiro direto, você tira o desafio de eu estou no meio do mato, tá acabando minha Pokébola, se acabar minha Pokébola eu tenho que tirar Pokémon do meu party. Então acaba ficando mais fácil nessa parte. Então não pode ganhar dinheiro sem ser dentro do jogo. Eu vou ficar farmando por Legend ZA. Vou entrar na Battlezone e ficar farmando ali para poder pegar dinheiro. Fica à vontade. Só não pode pegar fora do jogo, porque aí você tá fazendo alguma coisa para se forçar a sua equipe, né? Pode treinar Pokémon. Se você tiver treinadores ativos para fazer isso, pode. Só que você vai estar de à toa, né? Porque no próximo Pokémon que você pegar, você vai trocar ele. Mas, preciso enfrentar um líder de ginásio, preciso enfrentar meu rival que tá forte, meus Pokémon estão uma porcaria, pelo menos eu dou uma treinada. Pode treinar. Né? Não coloquei isso nas regras aqui, mas pode. Tá escrito aí, pode. Tá dito agora. Regra opcional, pode treinar. Regra 11, modo 7 obrigatório, né? Aquele modo que você... Apesar que eu fiz o teste sem o modo 7, né? Na real, isso aqui é meio tosco, eu vou tirar. Isso aqui não é regra. Não vai ser mais regra, vai ser 11 regrinhas. Regra 11, última regra. Itens da rota são opcionais. Sempre tem aquela Pokébolinha no meio do mato, né? Você tem que entrar no mato para pegar. Às vezes é tipo um keep hope, né? Uma coisa inútil, não vai ser tão necessário assim. Jogo, você pode skipar, não precisa pegar, você pega se você quiser, né? Às vezes não é necessário dizer, mas às vezes é bom dizer o óbvio. E uma regrinha opcional, se você quiser, se você não quiser, você não usa. É que essa regrinha opcional ela é mais do antigo, né? É que antes era pra você tirar o Pokémon mais antigo. Essa regrinha opcional ela não faz mais sentido agora, depois do teste. Que antes eu tinha colocado que você tinha que tirar o Pokémon mais antigo do seu grupo. Que você tinha que ser... peguei o inicial, aí eu peguei mais 5, o próximo tira o inicial. Aí o oitavo tira o segundo que você pegou. O nono tira o terceiro que você pegou. E aí, não é assim, mas às vezes tanto você mexe ali, você nem lembra mais qual a ordem, qual que eu peguei. Você pega 2 Ratatá, qual foi o primeiro que eu peguei? Aí eu coloquei pro level mais alto, né? Fica melhor. Mas é isso, são essas as regras, né? Todo combate que você entrar em grama, em selvagem, você tem que capturar. Obrigatoriamente você tem que capturar um Pokémon por rota, pelo menos. Se perder ou derrubar ou acontecer alguma coisa que você não capturar o Pokémon no combate, você tem que tirar o seu level mais alto. Se o Pokémon cair, ele morre. É obrigatório pegar Pokémon. Não pode. É proibido, não é obrigatório. Nossa, buguei. É proibido pegar Pokémon da box para pôr de volta na equipe, a não ser que você tenha tomado um wipe. É proibido usar repelente. Tem que pôr nome em todo Pokémon. Se você esquecer de pôr nome, você tem que jogar ele fora. É proibido o uso de itens. É permitido. Toma dicção boa, né? É permitido o uso em combate. É proibido o uso de bicicleta em montarias. Proibido o uso de cheats, trapaças para ganhar dinheiro. E itens nas rotas são opcionais. Esse aqui dá para colocar aqui em cima, né? Então fique isolado em cima, já que você é uma regra meio aleatória. E é isso aí, esse é o desafio. Se vocês gostarem das regrinhas, a gente pode fazer um testezinho aqui, ver se ele funciona. Espero que tenham gostado do desafio, espero que façam, né, se vocês gostaram. E deixa no comentário aí se você gostou ou não gostou da regra, o que você acha que tem que mudar, o que dá para acrescentar. E vamos que vamos. Muito obrigado a todos que viram até aqui.
Deixa aquele like, se inscreve no canal. Muito obrigado a todos. Fiquem em paz. Fui, Deus abençoe.